Olá, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Glórias a Deus por isso. Convido a você a estar agora com seus ouvidos atentos para escutar mais uma mensagem abençoada do Senhor. Hoje a mensagem, irmãos, que eu trago para vocês é entrevista com Deus. Glórias a Deus, irmãos. Eu estava aqui meditando, tentando conversar um pouco com Deus, sobre todos os acontecimentos que está acontecendo ao nosso redor aí no mundo, E pergunto a você, irmão. Pergunto para você também, irmão. Se você pudesse sentar agora diante de Deus e Deus permitisse que você fizesse algumas perguntas para Ele, fizesse tipo que uma entrevista, o que você falaria para Deus nesse momento? Comece aí, irmão, irmã, a pensar aí o que você falaria para Deus. Eu quero trazer um texto de 2 Reis, a partir do primeiro versículo aí do capítulo 18, que é o começo do reinado de Ezequias de Judá. Amém, irmãos? Vamos estar lendo? Glórias a Deus. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva êxito. Glórias a Deus. Vamos estar orando nesse momento, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia abençoado que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, por nos trazer até aqui, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai, porque sabemos que todos nós somos pecadores, Pai, e a Tua palavra diz que por isso fomos destituídos, Pai, da Tua glória, Senhor. Mas sabemos também, meu Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai, e que o Senhor venha falar, Pai, conosco através dessa mensagem, Senhor, que essa mensagem venha entrar no nosso coração, Pai, para que venhamos a saber discernir quando o Senhor fala, meu Deus, e para que o nosso coração esteja cheio, Pai, da Tua glória e da Tua paz. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pois é, irmãos, aqui em 2 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 7, aqui conta um pouco da história do reinado do rei Ezequias, de Judá. Aqui a palavra fala que Ezequias tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A palavra também fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Mas se a palavra fala que o pai dele era Acaz, por que fala
que ele fez segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Eu creio, irmãos, que como a história de Acaz, alguns de nós já conhecemos, Acaz, ele foi um rei muito mau, né? Ele fez tudo ao contrário do que Deus mandava. Então, como Ezequias era uma pessoa reta, uma pessoa direita, então ele se espelhou em quem? Ele se espelhou em Davi, né? Então, irmãos, se hoje, pergunto eu, se hoje você pudesse sentar frente a frente com Deus, o que você perguntaria a Ele? O que você falaria para Ele se Ele desse essa permissão para você? Né? O que você colocaria hoje diante de Deus? Porque nós sabemos que aqui na palavra do Senhor, né, na história do rei Ezequias, a palavra diz que Ezequias, ele confiou no Senhor. Ele confiou de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá e nem entre os que foram antes dele. A palavra diz que ele confiou no Senhor. Primeira pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem confiado em Deus? Você poderia olhar agora, parar um pouco e pensar e olhar frente a frente, se você estivesse frente a frente a Deus, agora com o nosso Deus, poderoso Deus, você diria o que para Ele? Senhor, eu confio em Ti. Será se nós estamos confiando verdadeiramente no Senhor? Será que, da mesma maneira que Ezequias estava com o coração dele voltado ao Senhor, será se nós temos confiado no Senhor? Feche os seus olhos agora e imagine você olhando, falando com Deus, frente a frente. Não sei se você consegue imaginar o olhar de Deus para você nesse momento. Você conseguiria perguntar alguma coisa para Deus? Como é que está a sua vida hoje? Será se Deus poderia ou pode se alegrar olhando para a tua vida hoje? Será que realmente poderíamos perguntar alguma coisa para Deus então? É uma pergunta, irmãos, que não quer se calar. Hoje nós temos uma vida muito mais superior do que a vida do pessoal do Velho Testamento. Porque naquela época não tinha TV, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada dessas coisas, né? Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas naquela época não tinha essas coisas, por isso que era mais fácil adorar a Deus. Eu penso, irmãos, que tudo isso é um engano. E tudo isso é uma mentira de Satanás para nos afastar mais do Senhor. Porque naquela época também, né, não tinha essas coisas mais. Tinham várias outras coisas também que distraíam o povo de Deus. O povo de Deus, a palavra diz que o povo de Deus se desviava facilmente dos caminhos do Senhor. A própria palavra diz que Deus dizia que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, né? Então, eu acho que não mudou nada. O que tem hoje na nossa vida, o que tem hoje no nosso mundo, na verdade, nós usamos de desculpa para não fazer as coisas para Deus. E aí eu te pergunto, na sua entrevista com Deus, você conseguiria perguntar alguma coisa para Deus? Você conseguiria falar alguma coisa para Deus? Você conseguiria olhar nos olhos de Deus? Porque a palavra diz que Ezequias confiou no Senhor, né? Porque ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha lá onde ele voltou, lá na história de Moisés. Então quer dizer, ele conseguia ver o berço, ele conseguia ver
todas as coisas que vinha lá de trás. Ele atentava para essas coisas. Feche os seus olhos agora, irmãos, e tenta imaginar o dia da sua conversão. O dia que realmente você aquebrantou o seu coração para Deus. O dia que você se dobrou e disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça a tua obra em mim. Será que hoje, na minha entrevista com Deus, eu conseguiria olhar para Deus e falar para Deus: Senhor, eu ainda continuo sendo aquele mesmo servo de antigamente, ou aquela mesma pessoa de antigamente, quando eu entreguei os meus caminhos ao Senhor? Será se eu conseguiria olhar para Deus e falar isso? Será se você conseguiria, irmão, olhar para Deus e falar isso? Como é que nós podemos imaginar Deus nos olhando? Olha que coisa tremenda, né, irmãos? Coisa tremenda. Como é que eu posso, irmãos, reclamar para Deus se muitas vezes eu não tenho feito para que Ele venha a olhar para mim? Porque a palavra diz que Ele é um Deus misericordioso, mas é um Deus de justiça também. Eu penso que é como um filho pequeno nosso, né? Nós temos um coração amolecido para as crianças, né? Mas Deus, Ele é um Deus justo. A palavra diz que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Se você chora diante de Deus, se você se dobra verdadeiramente diante do Senhor, com certeza Ele vai inclinar os seus ouvidos e vai te ouvir. Agora eu penso, será se Deus está se alegrando da minha vida? Será se Deus está se alegrando da sua vida conforme nós temos vivido hoje? Porque muitas vezes todas as coisas que acontecem na nossa vida, as atribulações, as dificuldades financeiras, dificuldades familiares, tudo nós colocamos na conta do Senhor. Porque Deus permitiu, porque Deus deixou isso acontecer. Ou, por que Deus permitiu essas coisas? Eu sou um servo fiel, eu vou para a igreja, eu pago meu dízimo, eu ajudo na obra do Senhor. E por que essas coisas estão acontecendo comigo? Muitas vezes nós colocamos na conta do Senhor essas coisas. Mas, irmãos, é fato. Tudo que acontece na nossa vida tem só um culpado. Se você pegar um espelho e olhar para o espelho, você vai ver esse culpado. Esse culpado sou eu e é você. Por quê? Porque muitas vezes nós não damos ouvidos ao que o Senhor está falando. Muitas vezes nós tentamos agir conforme o nosso querer, conforme a nossa, eu não falo nem sabedoria, mas eu falo a nossa ignorância. Porque nós temos um coração duro, um coração não tanto aquebrantado, um coração de pedra, que muitas vezes nos iramos por poucas coisas. Falamos mal do nosso próximo. Muitas vezes nós julgamos, apontamos. Porque eu estou fazendo e o irmão não está fazendo. O irmão não está indo na igreja. O irmão não está levando a palavra. O irmão não está louvando. O irmão não está pregando. O irmão está se afastando. Irmãos, eu penso da seguinte forma. Se nós somos cristãos de verdade, então nós temos que olhar para aquilo que Jesus olhou. Porque quem faz papel de acusador, irmãos, é Satanás. A palavra diz isso. Quem faz papel de acusador é Satanás. Eu não posso apontar meu irmão e dizer que ele não está fazendo. É porque está deixando de fazer. Irmãos, Jesus, ele não era acusador. Ele era mediador. Olha a história da mulher que foi pega em adultério.
iam apedrejar ela. Jesus, ali a palavra fala que ele estava escrevendo no chão. E aí eles começam a acusar a mulher. E aí ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois ele também diz, na continuação do capítulo, ele também fala: mulher, cadê os seus acusadores? Aí o que ela responde? Ela diz: Senhor, eu não os vejo. Aí ele responde para ela: nem eu. Vá e não peques mais. Então, se Jesus, que é Jesus, o Deus, Filho, o próprio Deus, que a palavra diz que Ele é o próprio Deus, Ele não apontou e não julgou, por que eu tenho que fazer esse tipo de coisa? Como eu disse, a palavra diz que o acusador é Satanás. Então, se nós não temos parte com Satanás, então nós não podemos ser acusadores. Não podemos estar apontando o nosso irmão. É Ele e Deus. Ele e Deus. Amém, irmãos? Como a palavra continua dizendo aqui, ó, assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, lograva bom êxito. Olha só que tremendo, irmãos. O Senhor era com Ezequias. Você acha que o Senhor é contigo? Você conseguiria perguntar isso para Deus? Senhor, o Senhor ainda é comigo? Porque eu não sinto mais o seu agir, eu não sinto mais o seu trabalhar, eu não vejo mais o Senhor na minha vida. Você conseguiria perguntar isso para Deus? A resposta, irmãos, é simples. Deus é na sua vida. Deus é contigo. Sabe por que Deus é contigo? Que Deus é na sua vida e na vida dos teus familiares? Por uma só palavra. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Você está vivo, irmão. Você está vivo, irmão. Então dá um glória a Deus por isso. Se as adversidades estão aí, glórias a Deus, você está vivo e tem que orar a Deus para que você possa ter forças e batalhar e vencer essas adversidades, essa tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele em carne venceu o mundo, eu também tenho que conseguir vencer o mundo. Ai, irmão, mas a carne é fraca. Ai, a gente cai. Cai. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Como diz um ditado popular aí do mundo. Entendeu? É simples. Peça a ajuda do Senhor. Peça para que Deus venha quebrantar o seu coração nesse momento. Te trazer força. Te trazer, sabe, alegria. Para que você possa estar voltado o seu coração para o Senhor. Não podemos deixar as coisas de Deus de lado, irmãos. Não podemos deixar também com que as pessoas nos julguem. Como eu disse, julgamento, quem é o acusador é Satanás. Muitas vezes nós, como que se diz, nós endeusamos as pessoas, sabe? Muitas vezes colocamos as pessoas nos pedestais, achando que são os maiorais. Irmãos, nós só temos que adorar a um, que é Deus. O homem é pecador. O homem comete erros, como qualquer um outro. Então, se espelhe mesmo nas pessoas que estão do seu lado, sabe? Busque junto com elas, tá? Fique mais junto com elas, a partir do momento que elas queiram estar com você também. Que tem muitos que batem nas suas costas, dizendo, ó, estamos juntos, se precisar de mim, eis-me aqui, estou aqui para te ajudar. E muitas vezes você está sozinho, não tem ninguém para te ajudar. Mas é aí que entra o Senhor. Ele é o único
que você tem que dobrar os joelhos e clamar. Ele é o único que pode te ajudar em todas as situações. Logo mais na frente, a palavra conta que se ergueu o exército de Senaqueribe, se foi contra ao reinado de Ezequias. Queria derrubar Ezequias, mandou um servo dele falar para Ezequias que o pai dele tinha ganhado do pai de Ezequias, de Acaz, tinha ganhado de muitos outros reinos e ia também ganhar de Ezequias. Só que daí tinha um detalhe. Ezequias tinha um exército pequeno. Só que Ezequias tinha a coisa mais maravilhosa e maior que pode existir no nosso mundo. A confiança e a esperança em Deus. E ele tinha o maioral junto com ele, o nosso Deus. E quando ele viu que ele não podia com esse exército, ele chamou Zacarias, profeta Isaías, e clamou a Deus. Por quê? Porque Senaqueribe insultou não só o reinado de Ezequias, mas insultou também a Deus. Eu sempre falo, irmãos, nas minhas pregações, quando eu levo essa palavra que eu acho tremenda, sabe? Para nós vermos como Deus pode fazer. Que Deus, ele chama lá o anjo dele mais velho, uma bengalinha. Isso é palavra minha, tá, irmãos? Mas eu creio, eu fico imaginando que Deus chamou lá o anjo mais velhinho dele, já casinha, sabe, meia tortinha, sabe, bem velhinho mesmo. Quando Ezequias clama a ele, fala: Senhor, né, eu não posso, mas o Senhor pode, né? Olha o exército que ele veio contra nós, né? E aí? O Senhor pode nos ajudar? O Senhor vai nos ajudar? E Deus manda um anjo para socorrer Ezequias. Ele fala: vai e acaba com todos. O anjo desce e começa a ferir todo o exército. Só fica vivo aqueles que fogem. E o primeiro que correu, pasmem vocês, irmãos, tá escrito. O primeiro que correu foi Senaqueribe. E quando ele chegou na casa dele, no castelo dele, que ele chega lá, os 2 filhos dele matam ele. Então, irmãos, como a palavra diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no escolhido do Senhor. Não fique impune, irmãos. Então descanse o seu coração. Se você acha que tudo e todos estão contra você, descanse o seu coração. Deus é contigo. Assim como ele enviou um anjo para ajudar a Ezequias, ele vai enviar um anjo para te ajudar também, para te levantar, para te dar forças, para te dar coragem, para te mostrar o caminho certo a seguir. Porque a palavra diz que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu fazer na sua vida, então ele vai fazer. Amém, irmãos? Glórias a Deus por essa palavra. Que o Senhor, ele venha a restituir 70 vezes 7 tudo aquilo que foi te tirado. Tudo aquilo que você acha que você perdeu e não vai ter mais condições de recuperar. Creia somente. A palavra diz: crê somente. Crê somente. Amém, irmãos? Essa palavra é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Espero que ela fale com você como falou comigo. Glórias a Deus por isso. E não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí das notificações, tá? Para quando tiver aí uma mensagem nova, para você ficar aí a par. Amém, irmãos? Deixe o seu joinha, que isso ajuda muito o canal aí. Deixe os seus comentários, em nome do Senhor Jesus aí, que isso também ajuda muito a gente melhorar o nosso canal. Amém? Que você tenha aí um início de mês abençoado, uma semana abençoada, que
toda a graça, a paz, a prosperidade do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Fiquem todos com Deus.